Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos compreender a diferença entre a luz e as trevas. Mas, como de costume, vamos ler o nosso texto base de nosso estudo de hoje, que é João 12, versículo 46 ao versículo 48, que diz: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem a quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O Cristo é bem claro ao dizer que Ele é a luz do mundo, mas o que realmente isto quer dizer em relação a nós? Eu acredito que todos nós aqui iremos concordar com o que será dito a partir de agora. Sabemos, sem sombra de dúvida, que Jesus nunca pecou. E sabemos também que quem não peca anda na luz. Então, fica esclarecido que aquele que comete pecado anda e está em trevas. Com isto, podemos dizer que Jesus foi o único homem que nunca pecou, fazendo dele a única luz verdadeira que andou no mundo. Sabendo disto, fica claro para entendermos que todos que pecaram andam e estão em trevas. Ou seja, a única opção para o pecador é crer em Jesus Cristo, pois só através do crer será feito a transição do estado de trevas para a luz. Se não crermos que Ele é a luz e que é suficiente para nos tirar de nossa condição de trevas e nos tornar luz, assim como Ele é, infelizmente, a nossa condição diante disto não será boa. Mas para isto, vamos ler João 8, versículo 23 e 24. Que diz: E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus deixa bem claro que o motivo pelo qual alguém permanece no pecado e pecando é unicamente porque não creu ainda nele. De acordo com a palavra, é impossível crermos nele e não andarmos na luz. E pensar assim é cair no maior engano de todos os tempos. Porque a palavra deixa claro que aquele que peca declara assim que não creu nele e continua nas trevas, porque a luz não pode estar misturada com as trevas. Criaram uma ideia no meio religioso que o pecado que o crente comete não é igual ao pecado do ímpio, pois quando ele peca, não é propositalmente, e por estar debaixo da graça, o seu pecado será apagado. Agora devemos nos fazer esta pergunta: isto tem apoio e segurança realmente diante de Deus? Aqui neste canal não passaremos panos quentes em alguém, porque o nosso compromisso é com a palavra e sempre plantar a verdade. E neste canal acreditamos que muita gente entendeu o Evangelho de uma forma
que não tem nada a ver com a sua verdade. Mas para entendermos isso, vamos ler 2 Pedro 2, do versículo 4 ao versículo 7, que diz: Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou a Ló, enfadado, da vida dissoluta dos homens abomináveis. Se você não entendeu que o pecado é a única coisa que tem destruído a humanidade e entregou ela totalmente à morte, sinto muito em lhe informar. Você não está percebendo porque simplesmente ainda permanece nele. E ele vai fazer de tudo para que você conforme-se com esta situação e pense que Deus não leva em conta o pecado involuntário. Mas isto novamente é um engano e uma mentira destruidora. E o seu único objetivo é te manter nas trevas, pois quem pratica o pecado, seja involuntário ou não, isto significa que ele ainda é um pecador e anda em trevas e carece urgentemente crer no Filho de Deus, que é o único que pode nos tirar das trevas e nos dar verdadeiramente da sua luz. As trevas não podem coexistir com a luz, assim como é impossível acender um fogo com água, assim também é impossível a luz gerar trevas. De acordo com as Escrituras Sagradas, só os filhos de Deus não praticam mais o pecado. E por este motivo, eles andam e estão na luz, porque são filhos de Deus. Mas para entendermos tudo isto, iremos ler 1 João 3, versículo 9 e versículo 10, que diz: Qualquer que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é nascido de Deus. Meus irmãos, o pecado não pode fazer parte da vida dos filhos de Deus. Todo pecado é rebeldia contra Deus. E que filhos são estes que só andam em rebeldia contra o seu pai? Mas todo aquele que comete pecado não pode ser filho de Deus, porque Deus não tem comunhão com a iniquidade. Na realidade, o homem tem que ter muito cuidado ao se declarar filho de Deus. Pois, se você diz isto, sendo ainda um pecador, você, com suas palavras, está declarando que Deus não é luz e tem comunhão com as trevas. Porque a palavra é bem clara em 1 João 3, versículo 8, que diz: Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas se você crê
que recebeu a obra do Filho de Deus em sua vivência e a obra do diabo foi destruída, só assim o pecado não fará mais parte de sua vida. E é por este motivo que a palavra declara em João 1, versículo 12 e versículo 13, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. As Escrituras são bem claras. Só aqueles que receberam a vida de Cristo são verdadeiramente filhos de Deus. E assim diz em 1 João 5, versículo 12, que diz: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Aquele que verdadeiramente tem a vida do Filho de Deus não pode pecar, nem pecado involuntário e muito menos pecado voluntário. E isto quem garante não sou eu, mas sim a própria palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você vai crer no que Deus está dizendo, que aquele que é nascido dele não pode mais pecar, porque a vida do seu Filho agora habita nele e ele não pode mais pecar? Não deixe alguém te enganar. Quem ainda peca carece urgentemente crer na obra do Filho de Deus, pois só assim é que estaremos verdadeiramente livres para sempre do pecado. Pois a palavra deixa claro em 1 João 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto é bem claro quando diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa os pecados e nos purifica. E para que Ele nos purifica? É justamente para que assim não pequemos mais, porque o perdão dos pecados veio uma vez para todo sempre. Não existe este negócio de pecou, foi perdoado, pecou, foi perdoado, pecou, foi perdoado, porque se realmente for assim, a palavra é bem clara em Hebreus 9, versículo 26, que diz: Doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meu irmão, se você continua pecando e diariamente pedindo perdão pelos seus pecados, você não entendeu o Evangelho da libertação do pecado, que nos define como luz e não trevas, porque as trevas jamais terão comunhão com a luz.